Olá, começando mais uma edição do Jornal Argumento aqui pela TV Capital, canal 32, né? Uma ótima terça-feira para você. E ainda está rendendo o assunto do jogo do Atlético lá do Atlético Paranaense, né? O Ministério Público entrou na briga, o ministro do Esporte também entrou na briga, várias coisas estão acontecendo, a gente vai discutir isso aqui durante o processo, né, o programa, e até a presidente Dilma Rousseff também se manifestou sobre esse caso. E outro assunto também que chama a atenção é que um relatório divulgado ontem mostra que o governo federal tem investido muito aonde tem ali interesses, inclusive em São Paulo, Padilha tem conseguido liberar vários recursos federais. Aqui em Goiânia, mais uma pesquisa de intenção de votos que dá uma polarização entre Iris e Marconi. Além de outros assuntos, né, que a gente vai falar sobre o fato aí do CETRANS, que dessa vez agora parece que a coisa vai parar. Mas para falar sobre esses outros assuntos, comigo aqui, né, o amigo jornalista Marcelo Heleno. Obrigado, bem-vindo mais uma vez. Estamos aqui, explodindo de satisfação. Posso saber por quê? Porque eu sou assim, sou um cara feliz, decidido. E quando você trabalha, se realiza? Sim, trabalho muito. Gostaria que pintasse o cenário de verde? Porque o senhor verde? O senhor está na área azul, o senhor pode ser multado. Não, senhor. Nada de cenário verde, vermelho ou rubro-negro. Deixa tudo do jeito que está, não me provoque, por favor. Não, eu só digo que o senhor está aí na área azul e a partir de hoje o senhor vai ser multado. Então tá bom. Não tem gente para multar? Nem aqui tem gente para multar, ué. Vamos deixar para a próxima então, né? Isso. Amigurias, bem-vindo também. Começar uma terça-feira descontraída, já que as notícias não são boas, né? São notícias aí que nos deixam preocupados, mas começar o programa de uma forma mais descontraída. Obrigado pela presença também. Eu que agradeço, quase explodindo de contentamento de estar aqui com vocês e com o pessoal em casa. Ok, o primeiro assunto que a gente vai retomar é essa questão da violência que aconteceu e ainda continua, e o debate é amplo, né? Num primeiro momento, uma declaração que foi feita, inclusive nós reproduzimos aqui, do coronel, do comandante que fazia o policiamento lá no estádio aonde o Atlético Paranaense mandava o jogo. Segundo ele, havia um entendimento entre o Ministério Público e a polícia de que não haveria policiamento. O Ministério Público mudou a versão, disse que o acordo não existiu e que deveria haver a presença de policiamento lá. Bom, vamos começar por esse aspecto, né, porque depois tem o ministro Aldo Rebelo que fala, depois tem a presidente Dilma que fala, ou seja, o assunto do momento agora já é recorrente, porque nós falamos aqui ontem, né, sobre essa questão aqui principalmente aquela final da Copa dos Juniores, onde um torcedor foi brutalmente assassinado a pauladas. Depois, no rebaixamento do Curitiba, mesmo com policiamento, a torcida invadiu e até um policial que foi atingido ficou paraplégico, e a gente está revivendo de novo essa situação aqui e volta de novo ao mesmo discurso. E aí, Marcelo e Urias, é aquilo que eu sempre falo, né? Nós não temos bola de cristal, é que nós estudamos a história e no Brasil a história sempre se repete, né? E não se resolve. Agora começou essa discussão entre Ministério Público, Polícia Militar, de quem é a culpa pelo fato que aconteceu. E tem outros aspectos aí já sendo até discutidos. O pessoal lá de Joinville está revendo, inclusive, a postura de alugar o estádio, que foi reformado recentemente, para jogos. O Atlético já jogou lá, o Curitiba já jogou lá, e essa confusão, a avaliação, a certeza que o povo de Joinville tem, que pegou muito mal para a cidade, que não vive esse clima de violência. Agora, torcida organizada serve para quê atualmente? Nós temos no Brasil inteiro registros de problemas com torcidas organizadas. Então começa esse discurso de Ministério Público, do ministro não sei das quantas, do cara da segurança. Gente, o Brasil continua leniente no futebol, não é diferente não. O Brasil é um país frouxo para punir as coisas erradas. Um quebra-pau daquele ontem, tem 3 pessoas presas. 3. 1, 2, 3. Será que essas 3 pessoas foram responsáveis por tudo?
Não dá para imaginar isso. Então, as confusões se multiplicam e não há uma decisão, que é uma decisão firme, que cabe não só às forças de segurança, mas aos organizadores do futebol, aos promotores dos jogos, aos patrocinadores, à televisão que injeta dinheiro para transformar o futebol no espetáculo, o que fazer com as torcidas organizadas. Aconteceu em Joinville, mas poderia ter acontecido ontem em qualquer lugar. No Serra Dourada foi tenso o clima, a torcida pé da vida com os jogadores do Goiás que estavam brigando, tinham que dar a vida para um jogo e apanharam de 3-0 e, segundo o relato de quem esteve lá, passivamente, um time sem alma. Em Salvador, a gozação da torcida do Bahia em cima do Fluminense foi do mesmo jeito, o clima foi muito tenso, o Fluminense ganhou o jogo e foi rebaixado, e teve clima tenso do mesmo jeito. Então o que a Federação Goiana já tentou uma vez aqui, depois daquela confusão, da última grande confusão entre Vila e Goiás, que foi buscar uma campanha a paz no futebol, tudo, foi uma iniciativa, mas iniciativa isolada. Os promotores, aqueles que fazem do futebol espetáculo, que tem que assumir essa responsabilidade, todo mundo. Chega numa confusão dessa, volto a dizer, você vai sacrificar 3 torcedores, esquecer o resto. Cadê o cara da segurança? Cadê o dirigente do Atlético, que era o mandante do jogo? Cadê o dirigente do Vasco, que não controlou a sua torcida? Cadê os patrocinadores que ficam estimulando essa briga das torcidas? Cadê o cara que alugou o estádio e não colocou condições para que mas ele aluga o espaço, André. Isso, né? Ele aluga o espaço. Isso o administrador do estádio é o de menos. A responsabilidade maior, no fim, é do Atlético, que é o mandante do jogo, a quem cabe organizar o evento. Não, e assim, uma cena bizarra ontem é que logo depois da confusão toda armada e tal, já tinha acalmada, entra uma publicidade que é um meteoro caindo no centro do gramado, saindo fumaça para todo lado, de extremo mau gosto. Quando você falou do patrocinador, eu lembrei disso na hora. Cadê o bom senso, que tanto se fala no futebol, agora o Bom Senso Futebol Clube, cadê o bom senso da emissora e do patrocinador? Ele fala assim, não coloque este comercial. Quer dizer, falou assim, ó, depois de todo mundo arrebentado, estourou uma bomba ainda no meio do gramado. Olha, vamos... Mas aí, se alguém puder... Eu só tenho uma coisa para falar nisso. Você que é torcedor, você que está em casa, eu tenho meus times no coração. Eu torço em Goiás pro Vila Nova, torço pro Flamengo, gosto do Corinthians. Sabe qual foi a última vez que eu fui em um estádio de futebol? Foi assistir um amistoso, Flamengo e Goiás, aonde uma das estrelas do Flamengo era o Tita. Então, faz tempo, então, amigo, anos 80. Eu acho que a solução é essa. Quem é torcedor de bem tem que fugir dos estádios. Não adianta a Globo ficar botando lá as meninas bonitinhas, pai com um menino no colo. Eu não levo o filho meu no estádio nem a pau. Ué. Agora, só uma pergunta. Porque o Urias lembra bem, nós crescemos num outro ambiente, né? Eu ia para o estádio, com garoto ainda, quando Vila Nova e Goiânia levava 30 mil pessoas no Serra Dourada, não tinha confusão. Certo? Eu vi o Vila Nova, que é o meu time também, jogar com o Internacional do Mário Sérgio. Eu vi fazendo amistoso contra o Flamengo, com Tita e companhia, no Serra Dourada. Eu vi o Vila Nova jogar com o New York Cosmos, certo? Vi grandes jogos no Serra Dourada. Agora não dá. Os últimos jogos os jogos que eu fui esse ano no Serra Dourada foi para trabalhar. Tem dó. Acabou esse negócio de lazer, não é lazer mais. Certo. A pergunta que eu faço para vocês é a seguinte. Digamos assim, toda empresa constituída, porque a torcida organizada também ela tem CNPJ, tem tudo. Ela tem alguma atividade declarada ali no contrato social. Qual que é a atividade de torcida organizada? Fazer baderna. Eu não vou tanto assim, a terra, não é o inferno, não. Acho que a torcida organizada, ela pode até ajudar nisso, mas primeiro tem que querer, tem que ser organizada mesmo, porque na verdade a gente vê essa torcida organizada, o que é uma coisa que se coloca o nome de falange não sei o quê.
Seguinte. Isso não é. Demônios. Demônios, inferno, não sei das quantas. Seguinte. Ué, pera aí, gente. Aqui eu sei de ações sociais, agora tirando a pancadaria do lado, ações sociais mesmo, tipo, vamos fazer um mutirão para doar sangue porque o Hemocentro, a torcida organizada já fez isso. Vamos fazer coleta de alimento para fazer uma cesta, mesmo que fosse um jogador, Nelson Silva, que foi um atacante do Vila, que inclusive teve a perna amputada, a torcida organizou, a torcida organizada fez lá, faz esse tipo de coisa. Agora, o normal não é isso. O normal é reunir para beber, para fazer churrasco, para cheirar, fumar, para treinar os gritos de guerra, treinar as batucadas, tudo. E mais, eu tive uma experiência, uma pessoa muito perto de mim. Você sabe o que os caras da torcida estavam fazendo? Menino em colégio, treinando os caras para bater no colega. Mas porque é à toa, é só para impor mesmo. Então você pega um garoto de 10, 11 anos, você escolhe, você vai bater naquele na hora do recreio. O cara vai lá e ruma a porrada. Por conta de que torcida organizada dentro de colégio tradicional aqui em Goiânia. Marcelo e Urias, foi tirado do ar, mas eu entrei ontem, toda essa tragédia que aconteceu, ela foi combinada nas redes sociais, tanto por torcedores do Vasco como torcedores do Atlético Paranaense. Tanto é que já havia um acordo que as brigas começassem fora do estádio e tinha uma informação de que o estádio não teria segurança. Então a gente volta a discutir aquele marco importante que não foi discutido, que é a questão das redes sociais, porque todo o processo ele foi feito dentro das redes sociais e só foi tirado da internet, né, no domingo por volta de 3h30 da manhã. Então, ou seja, tudo aquilo que aconteceu já estava tudo combinado nas redes sociais. O encontro fora do estádio, os locais onde os torcedores iam desembarcar, que não haveria segurança dentro do estádio, que o policiamento na cidade naquele dia eram de apenas 160 policiais, ou seja, todas as informações que teoricamente eram restritas ao Ministério Público, à polícia ou ao órgão de segurança, estavam divulgados no site tanto do Vasco como da torcida do Atlético. Não das torcidas, mas dos torcedores. Olha, dentro dessa questão de responsabilidades, primeiro, a responsabilidade legal sobre isso, eu não tenho dúvida, é do Atlético. É do Atlético porque ele contratou o estádio, era uma atividade privada que ele contratou seguranças, cobrou ingresso para que entrasse. Ou seja, legalmente é do Atlético. Agora, tem uma responsabilidade moral que eu acho que vai muito além disso. Porque se o comandante do policiamento disse que o Ministério Público tinha uma ação para proibir a entrada da Polícia Militar no estádio. Um acordo. Não, havia uma ação inicial e tal, que o Ministério Público não queria que fizesse isso. Tá certo. De duas uma. Ou o comandante do policiamento tem que ser preso porque está falando mentira com relação ao Ministério Público, ou os promotores que estavam agindo nessa ação tem que ser preso. Não. Um dos dois, porque não é possível. Eles têm que mover uma ação contra... eu dei como exemplo... Tu faz julgamento moral, porque legalmente o Ministério Público pode ser sempre preso. Porque o Ministério Público age em nome do Estado. Sim. Então tem que prender o Estado. Não tem jeito de prender o Estado, não tem jeito de prender o promotor ou o procurador que esteja agindo nessa ação. Agora, que há alguma coisa, que o Ministério Público fez alguma coisa, teve alguma ação, é claro que teve. Essa informação já tinha sido divulgada antes de que o Ministério Público queria impedir a Polícia Militar de estar no estádio. Agora, depois da onça morta, todo mundo falar, não, a polícia não podia, porque o Ministério Público não, porque não sei o que tem. Não, gente, espera aí. A responsabilidade legal é do Clube Atlético Paranaense, sim. Agora, há uma questão moral para a Polícia Militar e há uma questão moral solidária também para o Ministério Público. Solidária. Que agiu, sim. Eu não sei a que ponto foi, mas que teve alguma coisa. A gente tem experiência no jornalismo, a gente sabe muito bem. Certo. Aonde a fumaça for. Tá bom, mas só para você comentar, Marcelo, deixa eu só passar uma informação aqui. O Ministério Público está certíssimo nessa ação,
porque a polícia, tanto a civil como a militar, ela está à disposição do cidadão e ela não pode fazer segurança em eventos privados, porque isso aí é usurpar os direitos dos demais. Quem cobra ingresso, como aconteceu aqui em Goiânia na seleção, falando sobre a questão aqui do parque agropecuário, quando aconteceu a morte daquele rapaz, que culparam a polícia militar, é responsabilidade de quem cobra oferecer segurança àquelas pessoas que ali dentro estão e até responsabilizadas. E no programa de ontem, no Capital Urgente, eu disse que aquela tragédia que aconteceu na Boate Kiss, tão logo aconteceu, prenderam músico, segurança, prenderam o dono da casa, prenderam todo mundo. Deveriam também prender os donos, os dirigentes do Clube Atlético Paranaense. E a questão da polícia dentro do estádio, eu acho que é um desperdício, porque é obrigação de quem promove o evento e cobra ingresso, zelar pela segurança das pessoas. Marcelo. Só para reforçar ainda, a CBF não é cobrada disso. Não. Os dirigentes não são cobrados disso. E a CBF tem um papel muito interessante pelo seguinte, tá certo, o Atlético já, eu repito, estava cumprindo punição, porque a torcida tinha aprontado em Curitiba, foi jogar em Joinville, tem que punir. O que já se comenta é que tanto o Atlético como o Vasco vão ser punidos com a perda de 10 mandos de jogo que é o que o código disciplinar prevê, é o máximo. Que foi o que aconteceu com o Curitiba naquele rebaixamento que a torcida aprontou. Ele jogou 10 partidas da Série B, praticamente mais da metade do primeiro turno, o primeiro turno todinho, jogou as suas partidas em Joinville. Não mandou em Curitiba por causa da torcida. Isso tem que ser punição exemplar. Eu não entendo. Aqui, vamos trazer para cá. Muitas vezes, o clube é punido, um torcedor do Vila Nova que invadiu o campo, entrou, enfiou o dedo no nariz de um jogador do Vila e morreu ali. Foi um ato isolado, mas o Vila perdeu um mando de jogo pela ameaça que representou, e foi um ato isolado, não era torcida, não. Isso você vê um bando de um lado e um bando de outro. Será que ninguém vai ser punido? Será que os donos das torcidas, os donos dos clubes não vão ser punidos com isso? E aí você vê time perdendo mando de jogo, porque um torcedor jogou uma garrafa de água mineral no campo. E o pior, tem dó. O Goiás ia jogar domingo aqui, tinha perdido o mando de campo. Aí manobra na CBF e cai a punição. Gente, onde é que nós vamos parar? O Goiás não tem nada contra. Eu acho que o Goiás está agindo dentro do direito dele, mas o Goiás já reverteu perda de mando de campo umas 6 vezes já na história dele. Aí o que adianta punir se não vai cumprir? Não, e o que adianta, só um pouquinho, proibir a polícia de entrar e depois do pau quebrar, a polícia tem que ir para lá? Olha, a questão é a seguinte, uma coisa, e me preocupa com a questão da Copa, porque na Copa a segurança vai ter que ser uma segurança privada, não é isso? A segurança privada não está preparada para isso. Aí que você se engana. Ela não está. Se tivesse. Você viu algum segurança lá no jogo? Não, Urias, deixa eu te falar. Mas o clima é diferente também, porque em tese você vai ter mais turista, mais espectador do que torcedor. E outra coisa, eu fiz a cobertura pela rádio, pela televisão, do último amistoso aqui. Da seleção brasileira, a segurança era privada. Mais recente. O que eles fizeram de agressão, mal educação, empurrões, até mesmo espancamento de torcedores, foi uma grandeza. Só que não tem para quem reclamar, porque o evento é fechado, aí você tinha, a polícia militar não podia entrar, então, ou seja, quem vem fazer a segurança na Copa já são pessoas treinadas, inclusive em exército, são pessoas treinadas na arte de combater grandes conflitos, grandes confrontos. Nós não temos essa cultura aqui no Brasil. Peraí. Você está dizendo que com isso ela é preparada? O despreparo não é só para estar preparada para bater, não. Quando eu digo uma polícia preparada, é estar presente e usar a força necessária. Esse que é o problema. O que a gente teve? Primeiro, no jogo de domingo, a gente não teve a presença. Eu não vi segurança privada em lugar nenhum. Tinha algum. Segundo, quando eu falo despreparado... Tinha, mas era insuficiente. Na hora que quebrou o pau mesmo,
Parece que saiu todo mundo para correr para chamar a polícia. Na hora que quebrou o pau, eu não vi um segurança, uma roupa preta, nada. Agora, o que acontece? Quando eu falo de despreparo e a polícia militar, bem ou mal, já tem um know-how nessa situação, eu acho que é muito mais fácil a gente fazer igual eu já vi eventos aqui. Eu já participei da organização de eventos públicos aqui, mas que eram privados, porque eram fechados, né? Aonde a polícia militar cobrava uma taxa para estar presente lá dentro. Urias, eu acho que isso em si é benéfico. Você me interpretou mal. O que eu quis dizer é o seguinte, eu fui testemunha daquele jogo entre Vila e Goiás, onde a polícia fez o cerco, e os torcedores do Vila, você se lembra, Marcelo, vieram por um lado e os torcedores do Goiás vieram pelo outro. Então o confronto foi em frente às cabines de rádio, local que normalmente nunca aconteceu esse confronto. A polícia jogou gás lacrimogênio, bombas de efeito, a imprensa todinha foi contra a polícia, dizendo que houve excessos, que tinha que ter punição para o policial, essas coisas. Eu não digo que a polícia não está preparada, eu digo que se a polícia age, tem punição. Se a segurança pública, a segurança privada age, não tem punição. O que eu quis dizer foi isso. O que eu quis dizer foi isso. Porque imagina uma situação daquela lá, num começo de tumulto, se a polícia já agisse com bomba de efeito moral, gás lacrimogênio, hoje todo mundo ia estar condenando a polícia pelo excesso de força. Como ela não apareceu, bala de borracha, exato, como ela não apareceu depois, hoje ela está sendo como a polícia valorizada. Então é uma situação muito típica do Brasil, que sempre quando eu falo, até me reporto a questão do assalto do Flamboyant aqui em Goiânia. É uma ação, na minha opinião, equivocada dos agentes que trocaram tiros com os bandidos dentro do shopping. Se tivesse havido vítimas, teoricamente esse pessoal hoje estaria respondendo por algum tipo de crime. Então, cada um tem a sua função, cada um tem a sua utilidade. Então, essa questão ela é muito complicada. E o governo, ele tem, através de ministérios, seja quem for, ou até mesmo forças, estabelecer regras, normas e, principalmente, existe o Estatuto do Torcedor. Agora, que é muito cômodo você condenar ou você elogiar a ação da polícia depois do fato, é fácil, né, Marcelo? Agora, no momento, é meio complicado. Você lembra daquele jogo do Vila? Não, mas o futebol é assim. Melhor profissão é comentarista de futebol. Pois é. Mas com relação à questão da polícia, eu vou pela experiência. A segurança privada, que treinada no exército de Israel, da China, da Conchinchina, ela não está preparada para o controle de massa em futebol. Quem já tem experiência, tem know-how nisso, é a Polícia Militar. Eu defendo que a Polícia Militar faça essa segurança, mas que o policial seja remunerado por isso. Que é uma fórmula que foi encontrada aqui em Goiás já foi aplicada e não sei, inclusive, se não está sendo feita agora. Se não está, devia voltar. Porque o melhor caminho. Para finalizar esse assunto, se a polícia fosse permitido que ela entrasse, viria a Scotland Yard, FBI, porque o Brasil, né, a reputação que nós temos aqui da nossa polícia, pelo preconceito das pessoas que enxergam o Brasil de fora e não veem os seus problemas, é que a nossa polícia aqui não tem capacidade de combater a violência. Então, por quê? O grande problema do Brasil é a falta de punição. O Marcelo falou, quantas pessoas você viu mais ou menos envolvidas naquele evento lá do jogo do Atlético Paranaense do Vasco? Não contei, não. Mais do que 3, né? Pois é. Aí a punição. Cadê a punição que vem? A solução do problema não é a polícia pura e simplesmente. Agora, falar de polícia da Scotland Yard, por exemplo, os hooligans diminuiu o problema lá de pancadaria, não foi só polícia. Há uma necessidade de interação aí de dirigentes, eu acho que até das torcidas organizadas, da CBF, de governos, para que haja uma solução. Por exemplo, eu saber qual é a solução de bola de cristal aqui agora, não tenho. Porque não é minha área de segurança pública, mas eu só sei que tem que ser uma coisa conjunta. Agora, entre a Polícia Militar e a segurança privada, eu acredito que a Polícia Militar está mais bem preparada. Os meninos que estão presos lá, os vascaínos que estão presos, punição para eles, amanhã cedo, né? De pé todo mundo. O dia inteiro, nós vamos botar o videotape aqui,
dos jogos do Ibis na 2ª divisão do Campeonato de Pernambuco e do Monte Cristo na 3ª divisão de Goiás. Vocês vão assistir o dia inteirinho, jogo do Ibis e do Monte Cristo. E tem que torcer. Não, e tem que aprender. E tem que aprender a torcer. Aí chegar no dia seguinte, vai moçada, levanta. Hoje vocês vão ver videotape completo, todos os jogos do Flamengo na Copa do Brasil. E olha, sem dar um pio. Sem dar um pio. E por aí vai. Tá de bom humor. Sabe como é que eles acabaram com a violência lá na Inglaterra dos hooligans? Uma ação muito simples. Todas aquelas pessoas que eram suspeitas, eles colocaram catracas digitais. Quando o caboclo colocava o dedo lá, a catraca já avisava eletronicamente que aquela pessoa estava proibida de entrar no estádio. Aí a polícia já chegava, porque o cara tinha que ficar em casa. Como ele desobedeceu e foi para o jogo, ele já ia direto para a cadeia. Tem punições, inclusive, são aplicadas aqui. O dia que o time está jogando, o cara aprontou no estádio, ele tem que se apresentar na delegacia e ficar lá no horário do jogo. Como? Vai assistir lá. Delegacia não tem agente, não mas tem... Mas aí, o aqui é aquele negócio, você conversa com o carcereiro, conversa com não sei o quê, pede para alguém assinar no seu lugar e vai. É por isso que eu falei que a gente não pode ser leniente com essa coisa. Se resolver tomar atitude, tem que ir até o final. Bom, o ministro do Esporte, ele visitando o Itaquerão ontem, ele disse o seguinte, que é preciso um esforço conjunto, principalmente entre o Ministério Público e Polícia Militar, para definir a atuação no estádio. Isso é bom. Ele falou também que a responsabilidade é de quem organiza o campeonato, mas o Ministério do Esporte tem que mostrar a todos que a compreensão em relação ao tema da violência tem que ser única. Ele declarou que a presença de policiais nas arquibancadas precisa ser debatida. Aí ele fala, a ausência de polícia, se não estimula a violência, facilita para atrair os vândalos. Então ele fala que tem que ser debatida essa questão da... Mas é o que ele começa a citar a questão dos estádios da Copa. Uma das concepções modernas dos estádios da Copa é justamente você eliminar o alambrado e deixar... eliminar o fosso e deixar a torcida mais próxima do campo de futebol. Acontece que, na maior parte dos jogos, nos estádios que estão preparados para a Copa, esse anel que dá acesso ao gramado não está utilizando. Não está sendo utilizado. Porque existe um padrão, que é o padrão FIFA, um número X de segurança cuidando de cada acesso no gramado, justamente para evitar a presença de torcida. E outra coisa, um jogo internacional, que aí o Urias começou a tocar, vamos botar Alemanha e Portugal, que vai ser um jogaço na rodada de abertura, tem tudo para ser um jogaço na rodada de abertura da Copa. Gente, vai ter torcida da Alemanha, vai ter torcida de Portugal, mas a maioria vão ser turistas, pessoas que gostam do bom futebol e que vão estar ali para assistir o espetáculo. Turismo. Então, o trabalho desses seguranças vai ser, em tese, tranquilo. Agora, usa o mesmo estádio, vamos supor o Maracanã, acho que é lá que vai ser esse jogo, usa o mesmo Maracanã para um Vasco e Flamengo decisão de Campeonato Carioca, está dividido ao meio, com uma torcida querendo pegar a outra. Esse trabalho de segurança vai ser o mesmo? Não, até mesmo porque vão invadir multidão. Só para finalizar, para a gente ir para o intervalo, desde que a Copa passou a existir, só um fato aconteceu. Além daqueles pessoal que entra para beijar esse negócio... Isso pela nós. O único fato de violência foi quando um time árabe foi desclassificado e um sheik entrou em campo para discutir com o juiz. Fora isso, Copa do Mundo é uma atração turística. Foi o Kuwait. O Kuwait. Na o Copa da sheik Espanha. entrou lá para discutir com o juiz a perda, não sei o quê. Fora isso, não tem registro de violências em jogos da Copa do Mundo, que como o Marcelo falou, é turismo, as pessoas vêm muito mais com o objetivo de conhecer o país, assistir o jogo, ninguém vem com aquele espírito de briga, né? A única coisa que preocupa, André, é que as nossas autoridades estão preocupadas agora em discutir aspectos que já deviam estar definidos para a Copa. O que é lamentável é isso. Exatamente. Bom, intervalo, falaremos sobre a questão aí das empresas de transporte e também mais uma pesquisa que foi divulgada
ontem pelo Jornal Diário da Manhã para as eleições de 2014 aqui no estado de Goiás. Um instante só, a gente está de volta. As suas manhãs têm mais informação, opinião e a cobertura completa dos fatos do dia no Jornal Argumento, na TV Capital, canal 32 e NET, canal 21. A maior e a melhor equipe de jornalismo traz para você, a partir das 7 horas da manhã de segunda a sexta-feira, tudo o que acontece na política em Goiânia. E só no Jornal Argumento você tem os comentários de André Marques, um dos jornalistas mais respeitados do estado. Comece o seu dia com a melhor informação e opinião. Assista ao Jornal Argumento, TV Capital, a imagem de Goiás. Toda semana, os principais fatos do estado, do Brasil e do mundo, você lê no Jornal Argumento, o mais completo informativo impresso de Goiás. São matérias especiais, a análise do Padre Jesus Flores, reportagens e artigos. Jornal Argumento, toda semana nas principais bancas da capital e do estado. Jornal Argumento, leia e anuncie. Jornal Argumento, Goiás merece esta credibilidade. De volta com o Jornal Argumento pela TV Capital, canal 32. Agora vamos falar sobre transporte coletivo. As empresas, elas estão ameaçando demissões, estão ameaçando diminuir o número de ônibus. E a nossa equipe foi até as ruas, ninguém confirma. Há uma declaração, essa declaração não é confirmada ainda, mas nós fomos ouvir, ninguém quis falar sobre o fato. Mas algumas pessoas se manifestaram sobre essa situação. Enquanto o pessoal prepara aí a matéria, ainda estamos no imbróglio, né? Uma situação complicada, né? A redução vai ter, o difícil nesse boato que agora vai ter mesmo, em função das férias escolares. Né? É normal, na operação tem redução da frota mesmo. Mas já as demissões falam André, sobre... Nessa época é normal, uma coisa, isso que é real, que todo ano tem, vai acabar contribuindo para aumentar a força do boato. Pois é, vamos ver, a Alessandra, ela foi até as ruas para ouvir as pessoas sobre esse assunto. Vamos ver a matéria. Vamos ver. Cansados da intervenção do Conselho Deliberativo, o CETRANSP anuncia que vai tomar suas próprias decisões e propõe que até o fim do ano haja uma redução na frota dos transportes coletivos e no número de motoristas. Que a parte da tarde, você fica 1 hora esperando o ônibus. Aí piorou, já vai piorar então. Já está um caos, tem que andar agora já a pé. Nós estamos vivendo num país que cobra tantos impostos e nós não temos benefícios nenhum. Então, acredito que o caos já está, então vai ficar muito pior. Se já está ruim com todo esse trabalho deles, imagina sem esse trabalho, sem os trabalhadores. Reclama, ninguém faz nada, né? Não toma providência, o poder público não toma providência, não vê o que precisa ser feito. Então, quer dizer, é aquela briga, né? Um empresário contra os pequenos, né? Na realidade, não é bem assim, né? Na realidade, é uma discussão muito mais complexa e que merece aí uma avaliação melhor e até mesmo também um entendimento entre estados e municípios para que a situação resolva, né, Marcelo Urias? Não é assim tão simples. A gente já falava naquelas manifestações em junho, nós dois batemos muito nessa tecla, né, André? Quem ia pagar a conta. Exato. De concreto, o que aconteceu até de lá até hoje, em relação ao transporte, foi o cancelamento, o reajuste anual da tarifa, que está em contrato. Nada substituiu aquele levantamento do PROCON, que mostra que as empresas, pelo levantamento do PROCON, levam cano de 15 centavos toda vez que a catraca é rodada no sistema. O passe livre estava prometido universal, que saiu foi o do governo, só coisa de 8, 9 mil estudantes estão sendo beneficiados e o resto chupando o dedo. E pior do que isso, o poder público, seja Estado, seja Prefeitura, não se posicionou em relação ao problema. As empresas vêm alegando desde junho
que já estavam operando no vermelho e sem o reajuste estão em situação pior. As empresas queriam tirar o Citibus, já pediram para eliminar o poupa-tempo, poupa-tempo mesmo, né? Ganha-tempo. Pediram o ganha-tempo, pediram para subsidiar o transporte para os portadores de deficiência, as outras gratuidades do sistema que o poder público bancasse, e o poder público simplesmente deu uma banana até agora para os empresários, deixaram os empresários conversando sozinhos. Tem essa história são os tubarões do transporte, que não sei o quê. Olha, essa é uma discussão que precisa chegar ao fim. Se governo e prefeitura acham que são os tubarões do transporte mesmo, acaba com essa porcaria. Assuma, o governo, a prefeitura, quem quer que seja, vai lá e assume o sistema todo e oferece um transporte de melhor qualidade. Que do jeito que está aí, as empresas vão retirar gente, sim. Já retiraram ônibus de algumas linhas, sim. Deixou o transporte caótico, sim, em algumas linhas. E quem está pagando a conta, de novo, quem está pagando o pato, é só o usuário no final das contas. Por isso. Bom, eu quero lembrar de algumas outras coisas aqui também. Sobre o PROCON, eu lembro que a planilha apresentada pelas empresas não passou pelo crivo do PROCON. Passou. A planilha não passou. Claro que não, já tinha imposto lá que estavam jogando, que não existia mais. E estava na planilha. Mesmo assim, então, quer dizer, haviam coisas que estavam sendo colocadas na planilha de custos que não existiam de fato. E isso foi levantado na época. Outra situação. A coisa pode não ser tão simples assim, mas eu me lembro bem, quando a gente teve o boom do transporte alternativo, que quer queira, quer não queira, neguinho estava ganhando, era dinheiro mesmo. Sim. Dono de van estava ganhando dinheiro mesmo. Sim. Ou seja, você dizer que simplesmente dá prejuízo, eu duvido que tem empresário trabalhando 6 meses no vermelho. Não existe isso. Não, nem aqui, nem em lugar nenhum. Calma. Primeiro, em relação ao PROCON, eu vou me ater ao relatório que foi apresentado e não foi questionado. Segundo, quando eu vou voltar à discussão, quando os empresários afirmam que estão operando vermelho, o poder público é tão irresponsável nessa questão que não levantou um ar de gestor de transporte público para enfiar o dedo no nariz do empresário e falar, não, vocês estão faltando com a verdade. Não é assim, porque tem isso e justificar. O poder público não se dispôs a fazer isso. E enquanto o poder público não fizer um levantamento sério para questionar as empresas, nós temos que confiar nos empresários, sim. Temos que confiar nos empresários, sim, enquanto o poder público não fizer a sua lição de casa. Deixa eu passar alguns dados aqui que são relevantes. O jornal Argumento, impresso, fez uma matéria uma vez denunciando que uma pessoa que trabalhava na área de fiscalização do transporte coletivo tinha um escritório lá na Transurb, que era o sindicato lá, o CETRANS, que era o sindicato dos funcionários. Publicamos isso, a pessoa entrou com uma ação contra o jornal Argumento e o juiz ligou, pediu para ligar lá e perguntou, fulano, está aí? Lá no CETRANSP, né, que é o sindicato das empresas. Não, ele não está. Que hora que eu acho ele aí? Não, ele está todo dia aqui, ele tem escritório aqui. Então, parte desse princípio. Agora, a questão dos empresários, eu acho que é totalmente legal a partir do momento que você tem um negócio e as regras são estabelecidas e negociadas. A gratuidade das passagens não foram negociadas, foram impostas. E houve, depois dessa questão da aprovação aí do passe livre, uma decisão de um juiz dizendo que quem tem filhos até com 12 anos de idade também andaria de graça nos ônibus. Soma-se a isso a quantidade de aposentados, carteiros, policiais militares, ou seja, nós temos aproximadamente 1 milhão de pessoas que utilizam o transporte coletivo. Dados mostram que pelo menos 400 mil não pagam. Então as empresas, elas têm o seu direito de reclamar e o poder público foi omisso, todo mundo sabe, nós falamos sobre isso aqui, no governo Maguito Vilela, as empresas tomaram a decisão de retirar os cobradores, os órgãos não falaram nada, as mudanças que foram feitas, as linhas que foram criadas, tudo por iniciativa das empresas de transporte. Veio a licitação,
A Cotego, que não tem um ônibus, ela participou e ganhou a licitação. E outro aspecto também que chama muito a atenção da gente, né, é essa forma como trata-se das coisas. A empresa, por quais questões que sejam, há uma polêmica se foi o poder público que quebrou o contrato ou se foi as empresas que quebraram o contrato. A resposta são as duas, porque quando foi feita a licitação, não previa que estudante poderia andar de graça, por limitar, a polícia militar não podia. Não, mas aí foram está no colocando. cálculo da tarifa. Vamos colocando. Está no cálculo da tarifa. Agora, hoje, a gratuidade, ela atingiu um número que, para as empresas, não compensa absolutamente. E empresa visa lucro, absolutamente lucro. Então, elas têm razão em estar reclamando justamente por vários fatos. Primeiro, o governo ele diminuiu o IPI dos automóveis. Nós temos uma frota de quase 2 milhões de carros em Goiânia, motos, e foram perdendo aí os seus usuários. Então, a discussão é muito mais complexa, muito mais profunda do que propriamente como está sendo colocado aí. Há necessidade de intervenção de um órgão independente para verdadeiramente saber, porque eu entrevistei o presidente da Metrobus há algum tempo, quando a passagem era R$ 1,50, ele me disse que o preço da passagem era 90 centavos de custo, o resto era lucro, mas a partir de estudos da Metrobus. Então, é muito complexo e não há ainda assim um documento que a gente possa dizer quem está errado. Agora, as regras foram estabelecidas e elas começaram a ser, a partir da ação do poder público, tanto do governo do estado como também da prefeitura, para ver quem é mais bonzinho, foram dando a gratuidade sem consultar as empresas. E o pior de tudo, o VLT tão sonhado não vai sair do papel. As empresas vão ter que comprar mais ônibus. Olha, eu volto a dizer, essa história de que o transporte dá prejuízo, nenhum empresário, e eu acho justo ter o lucro dele, nenhum empresário é tão bonzinho para funcionar 6 meses no prejuízo. Nenhum. Até mesmo porque de onde está saindo o dinheiro dos salários? Outra coisa, e aqui eu não estou dizendo que o empresário é só o bicho-papão, não. O bicho-papão também é governo, também é prefeitura. Porque quem manda no transporte coletivo em Goiânia há muito tempo é simplesmente os empresários. Sim. É só os empresários. Nós Quem manda a CMTC, RMTC, CETRANSP, é tudo um povo só. Nós ficamos 20 anos sem licitação. Então, ou seja, houve esse vácuo de 20 anos onde as empresas assumiram o poder. Não, e assumiram, inclusive, o poder dentro das instituições públicas. Sim. A CMTC, há muito tempo, é comandada pelas empresas. Sim. Ou seja, eu estou aqui achando o seguinte, mas peraí, de repente os empresários ficaram bonzinhos? Não, ficaram não. A culpa desse trem tudo é de todo mundo, inclusive e principalmente dos empresários, que fizeram grandes fortunas às custas disso. Quer ganhar o lucro dele? Eu acho que tem que ter o lucro dele. Mas o transporte coletivo é um bem público, é um serviço público. Que haja um lucro razoável, o que não vinha acontecendo no nosso passado. Então, e outra coisa, o preço da passagem aqui não está tão diferente do preço das passagens em outras capitais, não. Será que Goiânia é tão mais caro assim o diesel? Mas será que aqui é tão mais caro assim o pneu? Aqui Urias, é tão mais caro o ônibus? Eu conversei com um especialista da área e ele me disse o seguinte, que aquela tabela que foi divulgada no Brasil inteiro, por exemplo, você vai a Salvador, você já foi a Salvador, você tem 5 opções de transporte coletivo. Para fazer a comparação, eles pegaram o mais barato para colocar aqui, porque lá em Salvador, por exemplo, tem um tal do Frescão, que você paga R$10 na passagem, que é um ônibus que tem ar-condicionado, televisão, tarará. Vai ser o Citibus aqui. Exato, mas não se compara a isso. Então, existem pelo menos 4 ou 5 formas. O que eu sempre falei é que o grande problema é que não existe concorrência. Aonde não existe concorrência, cria-se um cartel que estabelece um preço. No caso de Salvador, esse Frescão, na verdade, é o executivo. Né? Isso. Que é o Citibus aqui. Não. Dá para comparar, é um ar-condicionado, com internet, com... Lá tem parecido com o Citibus, que é o micro-ônibus, tudo, mas esse é o executivo mesmo, que é um ônibus grandão,
mais confortável, mais espaçoso. E você 6 horas paga- da tarde fica cheio igual o Não, Transubol? não, tem número Claro que não. e outra Mas coisa. não fica, né? Então, não. quer dizer, lá tem o Transubol também, que deve ser o mais barato. Exatamente. Sim. Aí eles E aí a gente pegam... comparou aqui com o quê? Com o ônibus comum. Agora, o que eu concordo com o Urias, quando ele fala da responsabilidade dos empresários, mas voltamos, eu vou usar outra palavra, a mesma expressão. A leniência do poder público é uma festa. Sim. Depois desse tanto tempo aí, sem licitação, da licitação comandada pelo então prefeito Iris Rezende, a primeira vez que a CMTC requisitou uma planilha das empresas para estudo foi nesse ano, depois das manifestações. E o com grande... detalhe, com aí a detalhe. preocupação... Vocês lembram como é que foi o imbróglio também dessa licitação? Ô, Urias, lembro. Aí eu vou te passar aqui... Aí vamos voltar para Salvador. Eu li no jornal. Tá, exato. O Jornal Argumento. E aí é o Marcelo, seguinte, vamos voltar a Salvador, que é uma cidade que tem o dobro do tamanho de Goiânia, lá são 40 empresas, aqui são 4. Exato. O Jornal Argumento, ele fez há muito tempo, a gente acompanha essa questão do transporte coletivo. E nós obtivemos documentos que foram fornecidos pelo ex-advogado das empresas que provam que toda a licitação ela foi comandada pelas empresas de Goiânia, que contratou uma empresa de São Paulo para fazer os contratos e fazer também a questão da licitação. Então tem e-mails que provam tudo. E o pior de tudo, né? O Ministério Público, até o Ministério Público fugiu desse debate, porque existem documentos que comprovam trocas de e-mails entre CETRANSP, entre CMTC, muda isso, muda aquilo, ou seja, foi uma licitação montada e documentada. Inclusive, o ex-advogado do CETRANSP, o presidente da CMTC aqui na época, ele chegou a comprar um carneiro valendo R$60 mil. E ele tinha apenas Não tem nada a ver com a outra, não. E ele só tinha uma banquinha, antes de ser presidente da CMTC, ele só tinha uma banquinha ali no Cruzeiro do Sul. Então, ou seja, até um e-mail encaminhado pelo CETRANSP para ele dizendo: pare de ostentar, você vai ter problemas depois. Então, assim, vídeos aonde o presidente do CETRANSP recebia dinheiro e fala que foi dinheiro emprestado, ou seja, nem o Ministério Público teve coragem de peitar. Quem vai ter coragem? Não, mas aí vamos ser justos. O Ministério Público está mantendo a mesma postura, né? Não está lavando as mãos. Tuninho. O Ministério Público não entra, a Câmara com os nossos Não, representantes mas não entra. tem dois promotores olhando. O Tuninho e o Kiko. O Tuninho Então, aí e o Kiko tem com isso. Então, ninguém. Essa questão do transporte pela zona de interesse que tem, o interessante é que esses órgãos que são criados aí, no caso a Câmara Deliberativa, a CMTC, tem representante de tudo quanto é setor, menos do usuário. Exatamente. Até mesmo porque o usuário é o mais desorganizado. Esse aspecto. E Mas, menos numeroso, né, também. Pois agora vamos ver aí o que vai acontecer. A realidade é que os dois lados têm razão. Houve quebra de contratos tanto por parte das empresas, quando elas param de obedecer o que diz a licitação, que é diminuir ônibus, essas coisas, e há quebra de contrato do poder público também, quando ele dá gratuidade sem negociar ou sem reembolsar essas empresas. Os dois têm razão e os dois estão errados. Exatamente, os dois quebraram o contrato, é uma questão que a justiça vai ter que definir. Porém, vamos falar de eleição. Foi divulgado ontem pelo Jornal Diário da Manhã mais uma rodada de pesquisas para o governo do estado de Goiás. Se o pessoal puder aí posicionar para a gente, foram elaborados 4 cenários, né? No primeiro cenário... 1.200 entrevistas. Isso, 1.200 entrevistas, pode colocar aí no vídeo. Essa aí é a pesquisa espontânea, né? Se as eleições fossem hoje, 19% espontânea é aquela que a pessoa pergunta: em quem você vota? Ela não apresenta nomes, né? Só pergunta, é um teste de memória ou de popularidade. 19% votariam em Marconi, 9% votariam em Iris, 3% Vanderlan, 1% em Júnior do Friboi e 9% votaria em Antônio Gomide, né? 0,9. Então a pesquisa essa que está apresentada aí não é a que a gente está falando, não. Mas essa mesmo é 1% que está resultado. Exato. No segundo cenário, que já é estimulado
onde você apresenta nomes para o eleitor. Nessa pesquisa estimulada, Marconi Perillo tem 36% de intenções de votos, o ex-prefeito Iris Rezende tem 31%, Vanderlan 15%, e também os indecisos somam 6%, as pessoas que não sabem que não votam, 12%. A margem de erro, Urias, você tem ela aí, porque... 3 pontos. 3 pontos. Então, quase um empate técnico entre Marconi e Iris. É empate técnico ainda. Exato. Agora, o cenário 3 foi uma projeção tirando Iris Rezende da disputa. Tirando o Iris Rezende da disputa... Tira o PMDB. Tira o PMDB. No caso do PT comandar a aliança. Exato, tendo Gomide como candidato aí do PT e do PMDB. Marconi Perillo teria 41% nas eleições, venceria no primeiro turno. Vanderlan 3% e Antônio Gomide teria 9%. É um cenário tirando aí Iris Rezende Machado. Já no quarto cenário, também retirando a presença de Iris Rezende e colocando Júnior do Friboi, o resultado seria 39% de intenções de voto para Marconi Perillo, 21% para Vanderlan, 11% para Friboi, 8% para Gomide e 21% das pessoas ainda não saberiam em quem votar neste momento. Aí fala-se de Friboi, fala-se de tanta coisa, mas os números apresentados aí são pífios para alicerçar uma candidatura, porque ele perde aí absolutamente para todos, Perde para Gomide, perde para Vanderlan. Não, Gomide ele está na frente no confronto aí. No único confronto que tem, ele está na frente. Não, Vanderlan, Marconi e Vanderlan teria 3% ou 13%, não sei, o jornal deve ter errado, e Gomide tem 9%. Então, Vanderlan... Não, estou falando do Júnior. O Júnior... O Júnior, só nesse último cenário, ele tem 11 contra 8 do Gomide nesse último cenário. Exatamente. Ou seja, então, nesse aspecto, tirando aí, nesse caso, haveria uma divisão entre PT e PMDB. Então, seria votos para Gomide, representante do PT, e votos para Friboi, uma candidatura solo do PMDB. Como é que vocês estão vendo aí? É muito cedo ainda? É precoce? É muito cedo, serve mais para testar a popularidade. Esse último quadro aí mostra que a saída de Iris Rezende beneficia muito mais Vanderlan hoje do que os seus aliados naturais, que seriam o Júnior ou o Antônio Gomide. Mas é muito cedo ainda. Mostra um quadro indefinido. O óbvio que o Iris Rezende continua sendo o melhor nome do grupo para concorrer às eleições e que a missão do Júnior vai ser dura. Mas por outro lado aqui, André, eu queria ver esse cenário 3 aqui, que aparentemente é o mais tranquilo para o governador, mas por outro lado é porque está faltando dado aqui. Porque para mim é o mais preocupante para a questão do governador. Porque Marconi 41%, tranquilo, Tá bem na fita. Vanderlan 3%, tá péssimo. Isso. Antônio Gomide com 9%. Tá péssimo. Mas e aí? Cadê os outros 47% que não aparecem? São então, entre os indecisos e ou seja, metade dos eleitores não querem nem Marconi, nem Vanderlan, nem Gomide. Pois mas o dado estranho dessa pesquisa é justamente isso. Aparece essa massa de indeciso, aí quando coloca o nome do Júnior, esses indecisos somem. Que é o último cenário, é uma coisa que não tem muita lógica, não. Mas aí aparece mais nomes, para se dividir. Isso. Você tem mais nomes. Porque nesse aqui, são só 3 nomes colocados, que é no terceiro cenário. Você coloca Marconi, Vanderlan e Antônio Gomide. Aí você, no cenário seguinte, você já tem o Gomide, o Júnior, e aí você tem um indeciso ainda 21%. Mas nessa pesquisa repete-se um cenário, uma situação que tem relação à presidente Dilma também no nacional. Mesmo com a vantagem toda propalada por Dilma no Brasil com Marconi em Goiás, nenhum dos dois consegue atingir os 50% de intenção de voto. E com relação à primeira enquete feita aqui, o primeiro cenário estimulado, é preocupante, porque é onde aparece Iris e Vanderlan como candidatos,
A soma dos dois supera Marconi. Então, quer dizer, a primeira coisa que serve aqui para a gente verificar, havia uma preocupação muito grande com relação à recuperação da imagem do governador Marconi Perillo, certo? Eu acredito que essa preocupação, levando em consideração esta pesquisa, ela se dissipou, porque mostra a recuperação da imagem, sim. Marconi recuperou a sua imagem, está bem, tranquilo com relação a isso. E até evolução, porque apesar de ser empate técnico, na rodada anterior, a vantagem que ele tinha nesse cenário contra Elis Rezende era menor. Sim, e com um detalhe, Marconi ainda tem muitas obras para inaugurar daqui até março. Né? Até março do ano que vem, se caso ele for candidato, ele vai ter que... Junho, né? Até junho, ele pode inaugurar obras ainda. Então, há um problema aí que para a oposição resolver. Para ele não é problema nenhum. Para ele o céu se abre, né? O céu de brigadeiro. Mas, por outro lado, também há espaço para a oposição. Isso aqui mostra o quê? Para que serve a pesquisa, assim, na prática? Nada. Gerar conversa. Só para dar o E, só para falar que teve a pesquisa. Não, eu acho que não. Porque quando você fala de Iris, eu nem vou olhar. Não, eu acho que é um fato preocupante, porque isso tem que ser analisado. Porque o primeiro quadro, se puder voltar, é uma pesquisa espontânea, onde você pergunta para o eleitor, em quem você vai votar? Os números, eles são altamente cruéis, porque dão 19% para Marconi, 9% para Iris, 3% para Vanderlan, 1% para Friboi. Então quer dizer o quê? Se é um teste de popularidade, quase a popularidade desse pessoal está em baixa. Quase 70% está solto ainda. Exatamente. Quase então, 70%. Ou seja, são números preocupantes, porque agora, a popularidade... A eleição está em aberto, para todos eles. Agora, acho que o grande mérito da divulgação dessa pesquisa, nesse momento, é aquilo que eu falava ontem, André. Nessa época é muito comum você ter conversa de pé de ouvido com os políticos aí, e você ouve justamente isso. Quem gosta de Marconi, tem uma pesquisa rolando aí, que a imagem dele, tá boa. Aí você vê a pesquisa. Da mesma forma, o pessoal do PMDB, nós fizemos a pesquisa, o Júnior está crescendo. Aí você dá um choque de realidade, porque essa pesquisa, não vamos entrar no questionamento de quem está organizando tudo, mas em tese, pesquisa feita para ser divulgada por um veículo de imprensa, ela tem que carregar um mínimo de credibilidade. Sim. Isso é verdade. Agora a grande pesquisa que precisava ter aqui, não tem. Rejeição. Ou seja, pesquisa, ela é feita para você atender alguns interesses ou até mesmo agradar algumas pessoas. Agora, volto a dizer, preocupante o fato de, no teste de popularidade, tanto o Iris como o Marconi terem uma popularidade tão baixa. Seria rejeição ou seria falta de conhecimento do eleitor jovem? É um assunto que nós vamos discutir no próximo programa. Você falou aqui. Eu só quero fazer uma meia-culpa aqui, porque esse instituto é um dos institutos que acho que são confiáveis. Sim. Né? É um dos confiáveis. Eu, no momento nenhum, estou desconfiando de números aqui. Não, também não. Esses números aqui são reais. Porque eu falo que, em tese, que a pesquisa feita para se divulgar num veículo é pesquisa para não ser contaminada. O efeito aqui, o problema aqui nessa pesquisa, para mim, é a falta da rejeição. Porque a rejeição sempre acabou. Você conhece? Conheço. Vota? Não. E o nosso tempo acabou. Tchau. Marcelo, daqui a pouco na 1090. Na 1090, às 8 da manhã. Tchau. Amigurias, obrigado pela presença mais uma vez. Eu que agradeço. Obrigado a você em casa, obrigado a vocês aqui. E até amanhã, se Deus quiser. Deus quer, e nós estaremos aqui amanhã novamente, às 7 da manhã e às 5 da tarde, conversando com você. Forte abraço, fiquem todos com Deus e até amanhã.